Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mim falar um pouco, quero aqui ler alguns versículos aqui do livro de Salmos, e para vocês, né, que estão passando por algum problema, alguma dificuldade em alguma área da sua vida, para ajudar a fortalecer mais a fé de vocês, a confiança em Deus, porque nós sabemos que as dificuldades, as adversidades da vida sempre vêm, né? E aí muitas vezes abala muito a nossa fé, abala mesmo, a gente fica achando que não vai conseguir vencer, mas é aí que a gente tem que lembrar que nós temos alguém, né? Que nós temos um Deus, que Ele pode tudo, Ele pode fazer todas as coisas, Ele quem nos fortalece todos os dias. Eu irei ler aqui o Salmo 42. Vou ler 5 versículos desse Salmo. Aqui fala: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Então aqui esse salmo, eu li apenas 5 versículos. O salmista, ele estava passando por algum problema, alguma dificuldade na sua vida. Aqui não relata o que ele estava passando, mas a gente lendo dá para observar que ele estava passando por algum problema. E aí ele fala que, assim como o cervo desejava, né, as torrentes das águas, assim a alma dele suspirava, sentindo sede de Deus, sentindo a falta de Deus. E ele fala aqui no versículo 2 que a alma dele tem sede de Deus, e ele se questiona quando que ele entrará novamente, se apresentará à face do Senhor. Ou seja, ele está falando quando que ele irá também na congregação encontrar, né, com Deus, na questão de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor ali na congregação, no templo, né, naquela época. Como hoje nós sabemos que hoje tem uns templos também, que a gente vai, né, adorar a Deus, cultuar mesmo o Senhor. E aqui ele fala, no versículo 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e de noite. Ou seja, a gente pode observar que aqui ele estava sofrendo muito, ele chorava muito, a ponto de dizer que as lágrimas dele eram o mantimento dele. Então a gente observa que como ele chorava muito, né, dia e noite, aqui não relata qual o problema que ele tinha, mas trazendo para os nossos dias atuais. Hoje, o problema maior que as pessoas estão enfrentando digamos assim, que é o mal do século, é a questão da depressão, da ansiedade. Então está afetando muitas pessoas a questão da depressão, ansiedade. Então tudo isso faz com que a pessoa fique bastante debilitada, esses problemas de saúde. E a pessoa também chora muito, se entristece muito fácil, né? A depressão, a ansiedade, às vezes a pessoa fica tão ansioso com alguma coisa, querendo algo, e aí termina prejudicando a própria saúde, nessa questão de tanto ansiedade, né? Tanta ansiedade. E aqui eu não sei o que o salmista ele sentia, mas ele falava que as lágrimas dele eram tantas
que serviu de mantimento para ele dia e noite, ou seja, ele chorava dia e noite. Quem sabe se talvez era uma depressão, que naquela época não tinha, né, como diagnosticar. Quem sabe se não era esse problema que ele estava passando também. Aqui não relata, mas só a gente observa que ele estava sofrendo. E aqui ele diz que quando ele se lembrava, né, que as pessoas chegavam para ele e diziam: onde está o teu Deus? Aí ele, quando lembrava disso, né, que ele ia com as pessoas, né, se reunia com a multidão para ir ao templo, né, festejar, louvar, e ele se entristecia muito quando ele lembrava disso, né, de como ele era, do que ele fazia antes, né, como ele era tão alegre, tão feliz. E aí ele fala aqui no versículo 5, ele questiona: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Então ele se fez a pergunta, né? Por que a alma dele estava tão abatida? Por que estava tão perturbada nos pensamentos? Por que o coração dele estava tão entristecido? Então ele se questionou. Só que aí ele encontrou uma resposta. Ele disse, aqui na parte B do versículo 5, ele fala: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele o louvarei na salvação da sua presença. Ou seja, ele conseguiu uma resposta, mesmo diante da dificuldade que ele estava passando, da tristeza que ele estava sentindo, ele conseguiu encontrar a resposta do seu próprio questionamento, né? Por que estava tão triste, tão abatido? E aí ele falou: espere em Deus. E hoje é muito bom a gente confiar e esperar em Deus. Não devemos ficar ansiosos com nada. Nós temos que entregar nossos anseios, nossas preocupações nas mãos do Senhor, porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então tudo que Deus tem para nós é no tempo dele. Não temos que nos apressar a nada. Tudo é no tempo de Deus. Então que nós possamos confiar mais no Senhor, entregar mesmo nossa vida ao Senhor. Independente de religião, que nós possamos encontrar força em Deus, né? Nós venhamos encontrar força no Senhor, porque nós sabemos que as lutas não são poucas. A gente observa como que está o mundo, como que está a sociedade, a gente observa tudo, né? Então a gente às vezes se preocupa: meu Deus, onde é que isso vai parar? Tanta morte, tanta guerra, tanta corrupção, tanta coisa que a gente fica mesmo... A gente liga a televisão, a gente só vê coisa ruim. A maioria das vezes nos jornais é só notícias ruins, é só coisas ruins. E a gente às vezes se questiona: meu Deus, o que está acontecendo? Que tanta coisa ruim acontecendo. Então a gente tem que parar e observar que muitas vezes acontece essas coisas devido à questão do amor. O amor em muitas pessoas tem se acabado, tem deixado de amar. Então é falta de amor, é falta de Deus. Todas essas coisas ruins que as pessoas praticam não é outra coisa, é falta de amor, é falta de Deus na sua vida. Então que nós possamos cada dia orar pelas famílias, orar pelos nossos amigos, orar pela nação, que a gente possa ter o hábito de falar com Deus. É muito importante a gente sempre ter esse tempo para o Senhor. É bom demais a gente acordar, falar com o Senhor, pedir para Ele, agradecer por mais um dia, e pedir que Ele conceda um dia abençoado para nós. Isso é importante. Então que a gente venha ter esse hábito de falar com Deus, porque Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege. E Ele está sempre ali com os braços abertos para nos acolher. Independente da situação, o Senhor, Ele sempre nos abraça, o Senhor, Ele sempre nos acolhe. E é isso que eu queria deixar para vocês, que essa palavra possa penetrar mesmo no fundo do coração de cada um, e que
Vocês, que alguém estiver passando por algum problema, não desista jamais. Lembre-se que tem um Deus, que Ele olha por cada um de nós e no momento certo, Ele vai te tirar dessa situação. Seja a situação que você esteja vivendo, Deus Ele vai te tirar dessa situação e tu vai sair vitorioso ou vitoriosa. Então creia, apenas creia e confie em Deus. E também agradeça ao Senhor, porque tudo que vem na nossa vida muitas vezes é permissão de Deus, porque Ele prova a gente. Muitas vezes Ele nos prova para saber até onde a gente vai conseguir suportar algo sem questionar, sem murmurar, sem blasfemar nessa questão, porque a gente sabe, quem conhece a história de Jó, ele viveu situações terríveis na vida dele e ele, em nenhum momento ele negou a fé dele em Deus. Em nenhum momento ele julgou, questionou a Deus porque de tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele apenas continuou adorando a Deus e acreditando que Deus iria tirar ele daquela situação terrível que ele estava. Como Deus tirou, né? Deus restituiu tudo que Jó tinha perdido. O Senhor, Ele restituiu. Então, da mesma forma, o Senhor pode fazer com cada um de nós nos dias de hoje, né? Porque Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus de antes e Ele ainda é o mesmo Deus. Hoje Ele faz. Ele tem o poder e Ele pode fazer o que Ele quiser. Então, nós só precisamos confiar no Senhor e acreditar nas suas promessas e acreditar que Ele sim pode fazer algo por nós. Então, gente, que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigada por assistir o vídeo até agora, né? Espero que vocês encontrem paz. Se estiver sentindo algum problema, passando por alguma dificuldade, que consiga encontrar paz em Deus. Porque a gente lutar, passar por algum problema, não é fácil, mas quando nós temos e acreditamos que tem um ser superior a nós e que Ele tem poder e que Ele sim pode nos ajudar, então é melhor, a gente consegue vencer, né? Então a gente passa por aquele problema, mas a gente confiando em Deus, nós sabemos que a vitória ela chegará em nossas vidas. Então, obrigada. De já, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para notificações de novos vídeos. E é isso, gente. Muito obrigada, Deus abençoe vocês e um grande beijo no coração.